A gente está numa sequência aí, né, de pregações sobre as doutrinas da graça, né, sobre os 5 pontos do calvinismo. A nossa base principal é a Bíblia, mas a gente também está tendo como uma leitura aí auxiliar o livro Calvinismo Humilde, do Jeff Mathers. Então a gente vai seguir hoje com o 2º ponto do calvinismo, só para você ficar na mesma página aí. Amém? Amém? Queridos, não sei se você se interessa por esse assunto, mas eu me interesso bastante, que eu acho ficção científica algo muito legal, e principalmente filmes que falam sobre viagem no tempo. Eu não posso ver um filme de viagem no tempo que eu quero assistir ali. Eu já vi vários, você pensa assim, pô, mas é a mesma coisa. Não sei, cara, eu acho um negócio tão interessante, né? Desde, né, A Máquina do Tempo, que é um filme baseado no livro do H.G. Wells, foi o primeiro cara que deu essa expressão ali na literatura, A Máquina do Tempo, que virou filme depois, até os clássicos aí, né, De Volta para o Futuro, né, e que aí o cara tem uma máquina para voltar no tempo, e tem outros filmes que ele não precisa nem de máquina, a pessoa tem um dom que ela volta no tempo ali, Efeito Borboleta, Questão de Tempo, e tem o mais atual, Greatest Hits, né? E geralmente nesses filmes a temática é que a pessoa ela consegue voltar no tempo para corrigir algum erro ali do passado, alguma coisa que aconteceu e que essa pessoa se arrepende ou que causou, né, no presente algo muito negativo, ela consegue voltar no tempo ali e mudar alguma coisa. E geralmente nessas narrativas tem uma idealização que o ser humano ele seria até altruísta e abriria mão da sua própria felicidade para alcançar, né, e oferecer a felicidade para uma outra pessoa, ou então até oferecer a felicidade para a humanidade. Então, esses filmes de viagem no tempo geralmente pegam esse gancho. Queria perguntar para você, se você pudesse viajar no tempo, se você pudesse ou entrar numa máquina do tempo, ou ter esse poder de voltar no passado, e você se encontrasse com você mesmo, no passado, só que nesse novo enredo, você não se encontrasse com você mesmo, para poder mudar esse passado. Na verdade, o enredo dessa história seria, nesse encontro, você avaliar se você teria o mérito de ser salvo. Se você, nesse passado, teria algum mérito para alcançar o perdão de Deus, alcançar comunhão com Deus, e não necessariamente corrigir algo que você fez. Se você se encontrasse com você mesmo no passado, nessa máquina do tempo, e você tivesse que avaliar isso com justiça, e você olhasse para você mesmo, você se diria merecedor de amor, paz, felicidade, você se diria merecedor da presença de Deus. E nessa viagem no tempo, você não se encontraria com você mesmo num momento de aparente bondade. Vamos supor que você se encontrasse nos piores momentos da sua vida, naqueles momentos que você foi mal, um momento que você foi mal de verdade, foi mal intencionalmente, algumas coisas das quais você até hoje pensa e aquelas coisas te incomodam, você fala, cara, como eu fui capaz de fazer isso? E se você se encontrasse com você mesmo nesse momento, em algum desses momentos, em que você sentiu inveja, mentiu, caluniou, ignorou ajudar alguém, mesmo podendo, se você foi omisso, covarde, traiu, agrediu maldosamente, você foi hipócrita, e se você não fosse tão longe no tempo, lá no passado, mas se você se analisasse no dia de hoje, nas últimas horas, nos últimos minutos, você se diria merecedor da salvação eterna?
você se diria merecedor de paz, de amor, de amigos, de amizade? Você se diria merecedor da comunhão com o seu Criador? E se você soubesse que, independentemente de uma aparente bondade ou de não cometer um pecado que todos julguem como grave, se você entendesse que todos pecaram, como a gente viu na semana passada, com o pastor Daniel, no primeiro ponto do calvinismo, a depravação total, somos inclinados ao mal, ao erro, por causa do passado desde Adão e Eva. Como está escrito lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Numa outra versão, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, estamos fadados a errar. Você acha que haveria alguma justiça se alguém totalmente pecador tivesse qualquer mérito diante da própria salvação? Outra pergunta: como alguém é salvo uma vez que somos tão corrompidos em nossa natureza e vontade? Se somos incapazes de nos voltarmos para Deus, vou repetir, diante da ideia de que todos pecaram, diante desse encontro consigo mesmo, que você vê o que ninguém pode ver, só Deus pode ver o teu coração. Diante desse encontro, e da certeza, diante da palavra de Deus, e de uma avaliação sincera de nós mesmos, que somos pecadores, somos totalmente depravados, totalmente incapazes de nos voltarmos a Deus. Vem a pergunta: como alguém é salvo, uma vez que a nossa natureza é tão corrompida, e a gente é totalmente incapaz de se voltar a Deus? Como que isso é possível? Eu queria te convidar então a abrir em Efésios 1, a gente vai ler do 3 ao 14, e tentar responder essa pergunta essa noite. Efésios 1, 3 ao 14. Abriu aí? Amém? Essas são palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, é Deus falando conosco através do apóstolo Paulo. Efésios 1, 3, 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Amém. Aqui a gente está vendo a exposição do apóstolo Paulo sobre a graça soberana de Deus para com pecadores. É a graça de Deus direcionada para mim e para você. Mais uma vez, se somos totalmente depravados, totalmente pecadores, irremediáveis, se erramos e erramos e erramos, como poderíamos nos voltar a Deus? Como nos voltaríamos para Deus? Como decidiríamos isso por nós mesmos?
éramos inimigos de Deus. Isso está escrito em Romanos 5,10. Aqui estamos tratando dessa incapacidade em função do estado humano de total depravação. Você consegue entender? Mais uma vez, se somos totalmente depravados, pecadores irremediáveis, como nos voltaríamos para Deus? Como decidiríamos isso por nós mesmos? A eleição incondicional é a resposta. A eleição incondicional é a explicação. E essa é a primeira lição de hoje. Guarde no seu coração. Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. Olha o que está escrito no verso 4 do texto que a gente leu hoje. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Se você crê em Cristo, é porque Deus decidiu salvá-lo muito antes de você perceber que precisaria ser salvo. Quando o seu coração se encheu de alegria pelo perdão encontrado no Cristo crucificado e ressurreto, você não convenceu Deus a deixar você entrar no reino dele. Consegue entender? Quando o seu coração se encheu de alegria pelo perdão em Cristo, o seu nome já estava escrito no livro da vida. É isso que esse texto que a gente acabou de ler está dizendo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, foi isso que a gente acabou de ler. Queridos, isso enche o meu coração. Isso enche o meu coração de alegria, mas é um misto de alegria e perplexidade. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Se você declara que Cristo é seu Senhor e Salvador, Deus escolheu você primeiro. Essa é a nossa primeira aplicação. Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. Amém? É o que a gente acabou de ler. Vamos então para a segunda lição. É Deus quem escolhe. Está embutido na frase que a gente acabou de ler. Mas eu queria te pedir para abrir Efésios 2. Vamos ler do 4 ao 10. Efésios 2, do 4 ao 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha o 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto diz que ele estava morto. Morto, a ideia aqui é morto de verdade. E um morto não pode fazer nada por si mesmo, ele está morto. Você consegue entender isso? Como que Deus poderia exigir de mim algo que eu não posso dar para Ele? Aí sim ele seria um Deus injusto. Como Deus poderia exigir de mim fé, se eu sou totalmente depravado e não poderia dar essa fé para Ele? O que Deus requer de mim é algo que Ele me dá. A fé demonstrada, quem deu pelo texto que lemos foi quem? O próprio Deus. Por quê? Pela vontade dEle. Pela vontade dEle, pelo amor dEle, pela bondade dEle, pela graça dEle. A eleição incondicional faz a gente cair de joelho diante de Deus. De joelho diante de Deus. Senhor, eu não só não merecia, eu não tinha nenhuma consciência disso, eu não tinha nenhuma capacidade disso. Eu estava indo no caminho totalmente inverso, eu era teu inimigo, Senhor. A eleição incondicional só me dá uma pergunta o tempo inteiro. Por que, Senhor? Por quê? É isso, é isso. A Bíblia é muito clara em relação à nossa impossibilidade de escolher a Deus. A gente acabou de ler, a gente estava morto.
E a gente leu que a gente foi salvo pela graça, mediante a fé. E isso não vem de você, não vem de mim, é dom de Deus. Por quê? Porque não é por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não há nada em mim, não há nada em você, não há nada em nós. Entenda, a salvação é dom de Deus, totalmente de Deus. Vem comigo de novo em Efésios 1, lá no 4. Mantenha o texto aberto aí, por favor. Efésios 1, 4. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Segundo o propósito da sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A eleição é decidida segundo o propósito da vontade de Deus. Você entendeu a segunda lição? É Deus quem escolhe. O texto diz que Deus já havia resolvido que nos tornaria filhos por meio de Cristo. Não sei se você está entendendo. O plano de Deus para salvar pecadores específicos para a eternidade foi e é incondicional. Nenhum fator humano pode ser considerado. Nenhum fator humano pode ser considerado na eleição. Do começo ao fim, como a gente acabou de ler, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a eleição de Deus foi decidida segundo o propósito da vontade de Deus. Queridos, eleição significa que antes mesmo dos eventos de Gênesis 1:1 se desenrolarem no tempo e no espaço, o Deus triuno, eterno, todo-poderoso, Ele já tinha escolhido quais pecadores depravados receberiam sua misericórdia em Jesus Cristo. Você entende? No livro do Jeff Mathers, eu separei um trecho aqui para a gente e eu vou ler com adaptações. O apóstolo João viu o livro da vida do Cordeiro, escrito antes mesmo que a crosta terrestre fosse estabelecida. Este livro contém os nomes de todos aqueles que serão redimidos pelo sangue de Cristo. Está em Apocalipse 13, 8, 21, 27. No céu, agora, há uma página no livro da vida do Cordeiro com o nome João Cavalcante. Pensa nisso, teu nome está escrito agora no livro da vida do Cordeiro. E ele escreve lá no livro dele, de uma forma muito poética, que está escrito com uma tinta mais antiga do que a poeira de Jerusalém. Antes de você ter o seu primeiro fôlego de vida, muito antes de você cometer o seu primeiro pecado, antes de você engatinhar, antes de você cantar seu primeiro louvor, Deus sabia que ia trazer você para a fé. Você está entendendo isso? Porque por você mesmo você não poderia. Você era totalmente depravado, totalmente inimigo de Deus, morto. Deus definiu o seu destino muito antes de você conseguir falar as primeiras palavras. Ele o predestinou para adoção em sua própria família, pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus. E o Senhor não ficou nem um pouco surpreso quando a fé ardeu no teu coração. Ele sabia que esse dia estava chegando. Ele mesmo planejou esse dia. Cara, isso é incrível demais. Inclusive, pode ser que essas palavras estejam fazendo sentido pela primeira vez para alguém aqui, ou alguém que está ouvindo a gente. Isso não surpreende a Deus. É o plano dele se tornando realidade. Deus sabia que esse dia está chegando. E se você está sentindo o toque do Senhor no seu coração, entregue-se. Entregue-se. Então, em primeiro lugar, Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, é Deus quem escolhe. E o mais impressionante, Deus fez a sua escolha segundo a sua misteriosa e misericordiosa vontade
para louvor da sua glória própria. Porque éramos todos de um coração totalmente estúpido, totalmente escurecido. Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A eleição é decidida segundo o propósito da vontade de Deus. É Deus quem escolhe. Essa foi a segunda lição. E a gente vai chegar na terceira lição. Deus o escolheu antes que você o escolhesse. Deus o escolheu antes que você o escolhesse. Por que você está dizendo isso, João? Está totalmente óbvio a partir de tudo que você falou. O óbvio às vezes precisa ser dito. Para pensar. Deus o escolheu antes que você o escolhesse. Não sei se você percebeu a sutileza dessa frase. Então eu o escolhi? Sim. Ué, João, agora você está me confundindo. Então eu escolhi a Deus? Sim, você escolheu a Deus. Ué, então eu tive uma ação nisso? Sim. A eleição não apaga a decisão humana de escolher a Cristo. A eleição só define para a gente a cronologia de como que isso acontece. Você consegue entender? A cronologia é a seguinte: Deus escolhe primeiro e você se decide. Essa é a cronologia. Você realmente escolheu a Cristo. A eleição só está mostrando a ordem com que as coisas acontecem. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas então, João, a fé é minha ação. Isso, a fé é a sua ação. Perfeito. Mas isso não vem de você. Não, é dom de Deus. Entenda, no que diz respeito à salvação, não há obra humana. Não há mérito. Está escrito no texto, para que ninguém, o quê? Se glorie. Por quê? A glória é toda de quem? A glória é toda de Jesus naquela cruz. A glória é de Jesus. Entregue no lugar de pessoas miseráveis como eu. Você escolheu depositar livremente a sua fé em Deus. Isso é muito incrível. Você escolheu depositar livremente a sua fé em Deus. Mas por que Deus escolheu livremente levá-lo a essa fé? Você entende? Eu peço muito ao Espírito Santo que você consiga entender o que está sendo dito aqui essa noite. É algo muito glorioso, muito especial. De novo, Efésios 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Tendo nele também crido. Então, em algum momento, cremos. Em algum momento você creu. Mas a gente está lendo o 13. E no 11 já tinha dito o quê? Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós escolhemos em segundo lugar, porque Deus nos escolheu primeiro, e graças a Ele, a eleição não apaga a decisão humana de escolher a Cristo, porém até a fé é dom de Deus. Deus o escolheu antes que você o escolhesse. Mais uma vez, entenda, você realmente escolheu a Cristo, a eleição só está mostrando a cronologia dessa escolha. Mas, João, essa história toda de amor incondicional pode me levar a um certo comodismo, porque se não há condição para eleição, eu posso fazer o que eu quiser. Se tudo depende de Deus, eu posso deixar esse piloto automático seguir e pronto. Então, não confunda a eleição incondicional, que é ser salvo, com a busca por uma vida santa após ser resgatado por Jesus. Devemos buscar, nos esforçar para sermos santos. Devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo para termos uma vida santa. Não esqueça, jamais. Tiago 2:26, a fé sem obras é morta. E Mateus 12:33, a árvore
se conhece pelo fruto. Então, se você é eleito, inevitavelmente, você foi predestinado para as boas obras. Mas, João, então quer dizer que eu não erro mais? Não. Você agora é livre do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você pode dizer não. É que você é sem vergonha. Eu sou sem vergonha. Porque eu posso dizer não. Você entende a questão? E a gente banaliza o que aconteceu na cruz. E aquele preço tão caro a gente troca por qualquer porcaria dessa vida. A verdade é essa. Estou falando isso porque eu olho para a minha vida, cara, diante dessa palavra. E ao longo dessa semana eu entrei numa máquina do tempo. E eu fui encontrar esse João de anos atrás. E eu chorei muito, cara, porque, quem eu era, cara? Quem eu era? Totalmente inimigo de Deus, totalmente. Então não dá para usar a eleição incondicional como desculpa para pecar. Não faz sentido. O que está escrito em 1 João 3, 6 a 8, é um texto muito conhecido. Se você puder abrir aí, 1 João 3, 6 a 8. Todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, não o conhece. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destrua as obras do diabo na sua vida em nome de Jesus, nessa noite. Entenda, ao tomar consciência da eleição, eu me deleito na soberania de Deus, eu me sinto extremamente feliz, eu sou motivado a buscar mais e mais a vontade de Deus, e essa é a aplicação dessa noite, a única aplicação dessa noite. Entregue-se mais e mais a esse Deus que ama os seus incondicionalmente. Eu vou repetir, guarde no seu coração. Entregue-se mais e mais a esse Deus que ama os seus incondicionalmente. Nessa semana eu entrei numa espécie de máquina do tempo. Eu olhei para esse João do passado e eu tive muita vergonha. Muita vergonha. Eu chorei em alguns momentos. Olhar para o meu passado de miséria, de maldade, de mentira, de vaidade, de arrogância, de covardia, de omissão, de traição, de hipocrisia, meu egoísmo. Isso antes de frequentar uma igreja e depois de frequentar uma igreja. Honestamente, eu não me escolheria por mérito. Aquele João do passado, quando ele foi resgatado, encontrado, ele era sujo, vivia num chiqueiro comendo comida de porco. Ele vivia num chiqueiro moral, com uma aparência de bonzinho, e tantas vezes até sem aparência de bonzinho. Porque rapidamente eu descobri na vida que se você for mal, se você agredir primeiro, se você mentir primeiro, você se dá bem. Eu comecei a viver assim. Antes de ser traído, eu traía. Antes de ser roubado, eu roubava. Se eu disser algumas coisas que eu já fiz aqui, irmãos, antes de ouvir falar de Jesus, provavelmente vocês não olhariam mais na minha cara. Honestamente. Até porque eu fiz coisas muito cruéis com pessoas que eu amava. A verdade é que eu não sabia amar, cara. Essa é a verdade. Eu não conhecia esse amor aqui de Jesus. Honestamente, eu não salvaria o João. Aquele João merecia a condenação, o inferno. Mas quando ninguém mais me amaria, o amor me achou.
Eu não mereceria amor, amizade, paz. Eu não merecia paz com Deus. O João do passado, nessa viagem no tempo, sem o amor incondicional de Jesus, sem a eleição incondicional de Deus, esse João, se eu encontrasse ele no presente, hoje certamente ele não teria uma família, uma esposa, uma filhinha, irmãos, uma comunidade como essa. Eu não sei nem onde eu estaria. Eu não sei nem onde eu estaria. Onde você estaria se não fosse o amor incondicional de Jesus por você todos os dias? Todos os dias. E eu, de novo, não preciso ir tão longe lá no passado, não. Se eu olhar para essa semana, se eu olhar para o meu dia de hoje, olha que eu fiquei o dia todo hoje na igreja. Eu não passaria diante da justiça de um Deus que é santo, santo, santo. Eu ainda me agarro nessa vida, como se ela fosse alguma coisa. Você acredita nisso? Tem uma fábrica de ídolos aqui que continua fabricando. Eu já fechei, eu já aterrei, eu já fiz tudo. Quando eu menos percebo, eu estou com outro ídolo na minha mão. É o meu emprego, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é a minha saúde, é a minha família. Eu devo ter pecado aqui no momento do louvor, cara. Para pensar nisso. Preocupado com a pregação, em vez de louvar a Deus. Isso é justo? Diante de um Deus tão bondoso. O amor tem que ser incondicional, a eleição tem que ser incondicional. Não sei se você está entendendo isso. E honestamente, se eu encontrasse, pegasse na máquina do tempo e encontrasse o João lá no futuro, eu também não salvaria o João, não. Claro que muita coisa mudou, obviamente. Eu vivo uma luta interna aqui, acredito que você viva isso também. Mas Deus me salvou vendo minha vida inteira. Desde o meu primeiro pecado até o meu último pecado, Ele me salvou. Deus olhou para além do tempo, da minha vida e da sua vida, e decidiu te amar. É disso que a gente está falando. Esse Deus decidiu estar comigo, me escolheu antes da fundação do mundo. Me escolheu incondicionalmente, me escolheu para boas obras, para uma vida feliz. As minhas ações não são por medo de perder a salvação. Eu não vou perder a salvação. Mas são não são também para ser aceito por Deus. Não há nada que eu possa fazer para ser aceito por Deus. Eu já fui aceito, eu já fui salvo. As minhas atitudes são em resposta a esse amor. Eu sou eleito. Não há outra forma de viver senão agradando a Deus. E toda hora que isso dá errado, eu machuco o meu coração. E eu sou muito infeliz. Porque, de novo, eu troquei esse amor incondicional por alguma bobagem dessa vida. Quem é eleito não está preocupado com isso de perder a salvação. Você está preocupado com essa dor no teu coração de pecar e desagradar a Deus. A dor de entristecer o Espírito Santo, só quem é eleito sente. Por isso a gente vai viver lutando contra o pecado, amém? Você que já está há um tempo nessa caminhada, está se sentindo fraco, acha que já deu, nem Jesus me aceita mais, ninguém é capaz de me amar assim. Entenda, Jesus é capaz. Que o Espírito Santo enche o seu coração dessa verdade, desse amor. Jesus ama assim, incondicionalmente. Jesus te perdoa. Sabe o que Jesus está dizendo para você essa noite? Vai e não peca mais. Mas vai, segue comigo. Se você está abatido, se levanta, em nome de Jesus. Você foi predestinado para as boas obras.
Estamos diante de um Deus que insiste na sua vida, na vida dos que Ele predestinou. Jesus está te dando uma nova chance. Perdoe-se, porque Jesus te perdoou. Eu olhei para esse passado, eu fiquei muito envergonhado, mas eu senti o perdão de Deus na minha vida. Peça para o Espírito Santo mostrar no teu coração: Senhor, o que eu fiz nesse dia? Me mostra, Senhor. A gente às vezes vive uma vida tão corrida que a gente está incapaz de olhar para a gente e ver o quanto a gente é mal. O quanto a gente é mal. Perdoe-se, porque Jesus te perdoou. Perdoe os outros, porque Jesus te perdoou incondicionalmente. Então, ame incondicionalmente. Essa é a resposta a tão grande amor. E se você está sentindo arder no seu coração essa noite o amor de Deus, se você vê o seu estado de miséria, pecado, e quer a salvação, é Deus te tocando. Decida-se então por Jesus. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Jesus revelou na cruz esse amor incondicional. Sozinho, abandonado, um sofrimento físico inimaginável, um sofrimento emocional, mental inigualável, e a separação da comunhão com o Pai, uma dor inigualável, toda dor, por mim, por você, pelos eleitos. A escuridão que Cristo viu jamais será vista. Quem tinha que ver essa escuridão era eu e era você. A gente tinha que ver essa escuridão, a gente que tinha que estar lá. A ira do cálice de Deus tinha que se derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jesus recebeu toda a ira da parte de Deus. Entregue-se completamente a esse Deus. Sinta o que é ser amado incondicionalmente. Declare que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Diante da eleição incondicional, deveríamos viver incondicionalmente a vontade de Deus. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Porém, se falharmos, precisamos tentar novamente. Aqueles que são eleitos agem assim, porque foram predestinados pelo próprio Deus. Então, se você falhar, tente de novo, peça perdão, tente novamente. Você foi eleito para boas obras. Desfrute desse amor, entregue-se a esse amor, para a glória de Jesus. Entregue-se mais e mais a esse Deus que ama os seus incondicionalmente. Vamos orar? Senhor, diante de tão grande amor, Senhor, diante de um amor incondicional, Senhor, que o nosso coração se curve totalmente ao seu senhorio, Jesus. Perdoa a gente, Senhor. Perdoa a gente, Senhor, porque sabemos dessa verdade, Senhor. E tantas vezes falhamos, Senhor. Tantas vezes caímos em erros, Senhor. Deixamos de desfrutar uma comunhão tão preciosa com você, Senhor. Achamos que alguma coisa dessa vida vai preencher a gente, Senhor. Perdoa a gente, Pai, por falhar, Senhor. Perdoa, Pai. Nesse momento a gente coloca diante de você os nossos pecados, Senhor, a nossa miséria, Senhor. Todo o mal que a gente causa a nós mesmos, aos outros, Senhor. Perdoa a gente, Pai. Como que a gente vai entender um amor desse, Senhor? Ajuda a gente a mudar a nossa vida, Pai. Por favor, que não seja mais uma palavra, que não seja um ponto teórico da teologia, Pai. Que isso entre no nosso coração, na nossa mente, mude a gente de verdade, Senhor. Ajuda a gente, Senhor. Para quem está fraco aqui, Senhor, fortalece. Por favor, Senhor, conduz a gente no Teu caminho. Que a gente viva de fato essa predestinação para as boas obras, Pai. Que a gente tenha alegria e paz na Tua presença, Senhor. Todos os dias, Senhor, todos os dias que a gente desfrute da Tua presença, Senhor, e desse amor incondicional, Senhor. Que jamais a gente confunda isso com comodismo.
Na verdade, isso constrange a gente, isso tem que constranger a gente absolutamente, Senhor. O nosso joelho tem que estar totalmente dobrado diante da Tua presença, de pessoas que deveriam ir para o inferno, Pai. E o Senhor nos amou, Senhor, o Senhor nos resgatou, Senhor. Perdoa a gente pelos nossos erros mais uma vez, Senhor. Capaz da gente sair daqui e errar, Senhor. Ajuda a gente, Pai. E mais uma vez, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a gratidão a você, Jesus, pelo seu amor incondicional naquela cruz, Senhor. Você amou até o fim, você amou até o fim, Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão no Teu nome, Jesus. Amém. Amém.